O segundo programa, É o vou deixar- segundo, isso segundo programa, a irmã levitou. Mas é Isso. interessante que algo que eu vou perguntar, que tem a ver com a operação dos anjos, que ela levitou e ela foi operada pelos anjos, né? Sim. Mas Tinha um propósito. tinha um propósito. Mas só que ela foi anestesiada. Eu queria perguntar isso, porque ontem nós fizemos até uma live com a cantora Carol, falando sobre anestesia divina. Anestesia é uma coisa, é um dom, é uma unção, é algo que tem a ver com o ministério dos anjos, porque a pessoa é anestesiada e um anjo vai operar. Como funciona isso? Sim, eu E, acredito. e como se manifestou? Você recebeu isso em partição? Estou já perguntando duas vezes. Não consegue fazer uma pergunta só, pastor? Recebeu como impartição? Foi direto do trono? Pastor, eu acredito que a gente recebeu impartições, mas a gente não sabe, né, de quem veio e o que veio nessa impartição, né? Impartição é muito forte e você não sabe o que vem. Muitas vezes as pessoas recebem impartição, a pessoa cai, às vezes nem cai, mas ela não tem ideia do que vem, né? Só que comigo aconteceu de uma maneira como o Espírito Santo me conduziu. Eu estava numa ministração, orando por tudo, por curas. E um momento o Senhor falou, o Espírito Santo falou no meu coração, essa cura não é pelo dom. E aí ele falou assim, experimenta essa cura, chame os anjos para fazer. E era uma questão, eu já estava, uma ministração, já tinha ministrado o dia inteiro, eu estava muito cansado, eu estava sentado no altar, a pessoa estava a 3 metros de mim. E eu, sem fazer escândalo, sem levantar minha voz, falei, ó, fica quietinho aí. Falei assim, os anjos vão tocar você. E aí começou a acontecer na vida da pessoa. Ele começou a sentir já, tocando na coluna dele. E aí fez a restauração na hora. E eu assim, perguntando pra ele, quem não sabia se tinha dado certo ou não. E aí? Aí ele só me abraçou e começou a chorar. Eu tenho esse vídeo no meu canal, no meu Instagram. E ali começou desse jeito, assim, de uma maneira despretensiosa. E a gente foi vendo, alguma coisa tá acontecendo. Então isso é maravilhoso. Mas assim, vem por quê? Porque eu tinha visto uma pessoa ministrar dessa mesma maneira, fiquei embasbacado. Falei, meu Deus, o cara falou ali a 4, 5 metros e aconteceu. E eu acredito o seguinte, quando se fala de impartição, tá? Existe o primeiro nível de impartição, que é a capacidade de alguém de impartir, compartilhar aquilo que está sobre a sua vida para outra pessoa. Esse é o primeiro nível de impartição. Mas o segundo nível de impartição, mais intenso, é quando é a sua capacidade de receber o que o outro carrega, até sem ele te ministrar. Eita, Glória, essa vai de brinde para você aí, que nós não tava nem falando sobre isso. Mas é uma capacidade de receber o que o outro carrega, mesmo que ele não te ministre, mesmo que ele não coloque a mão na tua cabeça, mesmo que ele não libere para você. Forte. E isso é um outro nível de impartição. E outra coisa da impartição também é quando você recebe a impartição não pelo poder, mas pelo conhecimento, como vocês estão aqui. Por exemplo, o que valeria mais para o senhor se o senhor está numa guerra? O senhor vai enfrentar uma guerra, tá vindo um monte de soldado contra o senhor. Todo mundo com espada na mão. Daqui uma semana vai vir esses soldados tudo com espada na mão. O que seria melhor? Eu te dar uma espada ou eu te ensinar a lutar com a espada? Conhecimento. Não seria muito melhor, porque você aprendendo, você tendo conhecimento, qualquer espada que você tiver na mão, você vai saber lutar. Agora, se eu só te der a espada e você não sabe nem usar, não sabe nem o que fazer com ela, então isso é impartição às vezes. As pessoas recebem os dons, mas não sabem o que fazer. E o conhecimento, você ser mentoreado, você estar ladeado, você andar junto, como Elias e Eliseu e aquela coisa toda, Josué e Moisés, enfim. Você vai receber conhecimento. Às vezes, daqui um tempo, tem pessoas que já estão acompanhando o Senhor ou estão me acompanhando e talvez nunca vou impor a mão na cabeça deles. Mas tem gente que já está fluindo no outro lado do país. Porque ouviu o que a gente falou, recebeu o conhecimento e recebeu uma impartição por conhecimento. Isso é o Podercast. Podercast é isso, é impartição de conhecimento. Quando você está aberto, toda vez que a sua mente se abre, você pode receber.
E eu tenho visto muito, pastor Aston também. Eu tenho visto muito. Eu tenho um vídeo no meu canal de batismo com o Espírito Santo, as pessoas estão sendo batizadas pelo vídeo. Batizadas pelo vídeo. Teve o primeiro podcast nosso, pessoas batizadas pelo vídeo. Pessoas que recebem pó de ouro, ministração de sinais com os anjos, pó de ouro, pó de prata, cristais nas mãos. Teve uma pessoa que recebeu pena, vai do Senhor da sua fé. Então, assim, é muito, muito, muito forte isso e a gente começa a se abrir para esse entendimento novo. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, aconteceu com 1. Ó, vou ministrar com 2, vou ministrar com 10, vou ministrar com 20. E aí começa a acontecer. E a anestesia começou com... A anestesia foi sem eu ver nada. Uma vez eu fui orar por alguém e a pessoa caiu anestesiada. E eu fui aprendendo na prática. Não vi nada disso. Não consegui ver. Por isso que tem tantas pessoas nos procurando. Porque assim, pastor Aston, tem pouca gente falando disso. As pessoas têm medo disso aqui. Tem medo. Então, não tem. É pouquíssima gente falando com profundidade desse assunto. E de uma maneira sem misticismo, sem esoterismo. É Bíblia, meu irmão. É Bíblia. Arroz com feijão, Jesus, palavra e anjo. Ministério com anjos com maturidade. Ministérios com anjos com sabedoria. Então não tem. Como eu não sabia ministrar porque eu nunca tinha ouvido ninguém. Eu fiz mentorias inteiras de homens de Deus conhecidíssimos. Que não tinha nada falando sobre isso. Falar, ó, eles têm, na verdade, medo disso. E o Senhor colocou isso na minha mão. E eu estou tentando destrinchar. Poucas pessoas eu vejo falando sobre esse assunto com profundidade e com essa abertura. Às vezes sabe, esconde, né? Não entrega isso, né? No meu canal lá, eu entreguei algumas coisas, tem alguns vídeos lá, e o povo fala, meu Deus, eu nunca vi isso falando desse jeito. Tô aberto, obrigado, 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 muita gratidão por tudo que estão recebendo. Porque tá aberto, como o Senhor aqui. O povo é eternamente grato ao Podercast por tudo que é entregue aqui gratuitamente. Então, ainda é muito escasso. O Senhor, graças a Deus, está levantando homens de Deus, está abrindo esse conhecimento, mas ainda é pouco. O Senhor quer levantar muito mais gente, pastor Ariston. Sabe por quê? Porque o ministério angelical, ele amplia as tendas. Quando o ministério angelical faz o que o dom não consegue fazer. Isso é forte, hein? Isso vai dar um corte. O ministério angelical alcança o que um dom não consegue alcançar. Porque a ministração com um dom, por exemplo, o dom de cura, eu preciso impor as minhas mãos. Você vai ver ministério de grandes homens de Deus, grandes generais de Deus aí, né? Que eles impõem as mãos sobre as pessoas. Os grandes fazem posição de mãos. Mas com o ministério angelical, às vezes você não precisa pôr a mão. E quando você estiver no meio de uma multidão e que o Senhor quer operar e você não tem como tocar todos? E aí? Como fica? Eu tenho uma experiência, aconteceu comigo, que prova o que eu estou dizendo. Eu estava numa igreja conhecida de um grande homem de Deus que já veio aqui. Não vou citar o nome. E eu estava lá como uma pessoa no culto, assim, para assistir. Eu estava ali na cadeira dos obreiros, mas eu não estava ministrando. Eu estava vendo a igreja de um homem de Deus e levou um grande profeta do Senhor, conhecidíssimo no Brasil. Um grande profeta do Senhor, muito usado em cura. E eu estava lá, olhando, vendo, recebendo a impartição, sem ele impartir, sugando a unção. E bênção de Deus, ele sendo usado pelo Senhor e tal. Curas acontecendo de uma maneira muito diferente, especial, eu vendo ali. E tanto é que depois que eu vi aquilo, fiquei embasbacado, eu fui ministrei do mesmo jeito. Falei, meu Deus, já recebi. É muito forte. E aí, só que aconteceu uma situação particular. Tinha um rapaz que ele tinha sofrido um acidente. Ele tinha a perna com muitos problemas na perna. Muitos problemas na perna. Tinha feito muitas cirurgias e a perna dele era travada. Não conseguia dobrar o joelho, não conseguia mexer o tornozelo e estava com 2 muletas. E aquele rapaz foi lá na frente e eu vi aquele grande profeta do Senhor, na igreja desse grande homem de Deus, fazendo de tudo para aquele moço ser curado. E não aconteceu. Aconteceu muitas curas, mas aquilo ali não aconteceu. Vou explicar para o senhor.
Passaram-se algumas semanas. Eu fui convidado para ministrar nessa igreja. Tô lá ministrando, tal, cura, povo. Vamos pra frente, quem quer ser curado? Adivinha quem foi lá na frente de novo? O mesmo rapaz com as muletinhas. Orei pelas pessoas. Tem hora que a ministração com anjos acontece sem eu fazer nada. Eu toquei. O rapaz já começou as pernas dele tremer. Eu falei, o cara de muleta, com as pernas toda bambeada. Falei, vai segurar aqui, porque esse menino vai cair de muleta. Só que eu sabia o que tinha acontecido no outro culto. Falei, não aconteceu nada com esse moço. E ali começou uma ministração angelical. E nessa ministração angelical, ela foi muito além apenas do dom de cura. Porque ali precisava de outros tratamentos. E através da ministração com anjos teve quebra de maldições, que não poderia ter cura antes de quebra de maldições. Teve retirada de cativeiro. Teve abertura de profético. Teve ministração de ofertas de quebra de maldição. E quando isso tudo começou a acontecer, e aí a igreja inteira começou a participar, pastor da igreja teve que vir, pastora da igreja teve que participar, um ministério angelical completo, tudo aberto, cura acontecendo, profético acontecendo, libertação acontecendo ao mesmo tempo, a perna do menino começou a dobrar. Dobrou totalmente, a mãe caiu de joelho no chão, a igreja começou a cair em lágrimas. E o que eu vi? Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, porque eu nem sabia que acontecia aquilo. Eu não sou nada, eu não fiz nada, eu nem orei para aquilo acontecer. Eu só toquei. E aí começou a acontecer tudo. O que eu posso dizer? Que eu vivi isso, é uma experiência que eu aprendi e estou passando para você o que eu aprendi. Porque eu também sou ministro de cura. Eu aprendi que vai ter coisas que o dom de cura não vai fazer. E que vai precisar de uma operação poderosa angelical. Porque aqui naquele momento não era só cura. Tinha outras coisas acontecendo. E eu vejo teu olhinho brilhando, pastor. É que aí já vem duas... Eu vejo teu olhinho brilhando, pastor. Duas perguntas. É que vem uma pergunta, vem outra. Meu Deus. Primeiro você disse que tocou, deu comando para isso tudo acontecer, que você falou 4 coisas que aconteceu. E segundo, né, aqueles que ministram cura, se ele pode ter esse ministério, o que precisa fazer para ter. Eu quero só saber esse detalhe, se isso daí foi comando, você dando comando, ó, anjo faz isso, anjo faz aquilo, ou foi... Não, a gente tá ministrando, nós estamos ministrando. Estamos no comando ali. Então a gente trabalha junto, como a gente fala, né? Até que o senhor falou. O que é o ministério com anjos? É saber que você não trabalha sozinho. Saber que você trabalha com uma equipe do céu. É saber que você trabalha com uma equipe celestial. Com soldados celestiais. E aí tem alguém que diz assim, ei, mano, esse negócio de mandar anjo, esse negócio de dar comando pra anjo, esse negócio de mandar anjo, eu não mando em anjo. Se tiver alguém que manda, você vê lá e fala com ele, não é comigo. Eu não mando em anjo, eu trabalho junto com anjo. Isso é diferente. É diferente, eu trabalho com eles, nós trabalhamos juntos. Tem hora que eles nos revelam coisas e a gente faz, e tem hora que a gente fala coisas e eles fazem. A gente trabalha junto. Não tem um mandando no outro, um humilhando o outro, um querendo ser melhor que o outro. Isso é maturidade. Então, assim, obviamente eu estou ministrando, então aí a gente vai recebendo junto, a gente vai quebrando um quebra-cabeça que vai acontecendo ali, tentando entender as coisas. E aí vem uma revelação, vem uma visão, vem um sentimento, vem um cheiro, vem o Espírito Santo fala com você, e você vai falando, e eles vão respondendo, e vai acontecendo as coisas ali. É muito forte, muito maravilhoso e é muito poderoso. Aí você teve uma outra pergunta. Qualquer pessoa pode ministrar, ou tem que ser especial? Pastor Luciano Não tem nada especial. Tem um ministério que é o ministério. Não, eu acredito assim, ó. Os anjos ministeriais, né? Eles vão trabalhar dentro do ministério de cada um. O Senhor tem anjo que anda contigo. O pastor Paulo tem anjo que anda com ele, né? Só que os anjos estão ligados muito à área que você mais atua. Ponto. Agora, quando que a pessoa comum... Então, os anjos ministeriais estarão com ministros. Respondi? Anjos ministeriais estarão com ministros. Agora, quando que esse ministério começa a acontecer? Quando você começa a se mover de uma maneira tão forte que você já não consegue operar mais pelo dom. Apenas pelo dom. Entende? Quando você começa a carregar, por exemplo, o que veio primeiro pra mim foi os anjos cirurgiões, que tá lá no podcast no segundo.
O que veio primeiro pra mim foi os anjos cirurgiões. Mas você Depois vem anjos libertadores, depois vem anjos de arrebatamento e aí vai embora. até você vai daqui a pouco contar as experiências de cura e libertação, que é bem interessante as pessoas verem como o anjo opera. Você disse que tem coisas novas, né? Sim. Do que não foi falado nem no segundo nem no Tem terceiro. coisas novas, aí tem uma experiência nova. Então, mas uma transferência, onde eu entendi, anjo é com o meu ministério. Meu ministério carrega o anjo, mas alguém impartindo a unção. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Com relação ao anjo, não. Sabe por quê? Porque a ministração com anjos... Porque eu acredito assim, tá? Não sei se alguém é diferente. Eu acredito que dons são impartidos, poder é impartido. Agora, ministração com anjos e expulsar demônios são autoridades. Batizar com o Espírito Santo são autoridades. E a autoridade você não consegue impartir. A autoridade é algo que você construiu pela tua vida com Deus. O Senhor não consegue, eu não consigo receber a autoridade do Senhor. Porque o Senhor fez uma caminhada, o Senhor fez uma missão não sei aonde, o Senhor passou uma prova e venceu. Eu não consigo receber a tua autoridade. Uma autoridade é algo que você conquistou na sua busca. A autoridade é uma condecoração, são broches que a gente tem. Quem tem visão aberta vê na gente isso daí. Broches, braceletes no mundo espiritual que você conquistou pelas guerras que você venceu, pelas renúncias que você venceu, por coisas que você abdicou em amor ao Senhor. Então eu não acredito que existe impartição da ministração com anjos. Eu acredito que você vai ter que ter a tua caminhada com Deus. E na tua caminhada com Deus isso vai começar a desabrochar, vai começar a desdobrar. Amém? É isso que eu acredito. Assim como a autoridade para expulsar demônios. Você pode ter conhecimento, você pode receber dom de discernimento de espírito, é outra coisa. Agora, a autoridade é algo que o mundo espiritual reconhece. Por quê? Assim como anjos e demônios, eles têm a mesma classificação. Uns são anjos caídos, outros são anjos celestiais. Os demônios olham no teu peito e vê uma condecoração, vê uma luz em você. Fala aqui, é um homem selado. É alguém que tem autoridade no mundo espiritual, pra você respeitar. Os anjos também vê. É assim que funciona. Aqui o anjo vai... Quantas vezes eu já estive em ministrações, eu fui ministrar e alguém quis tomar a minha frente. E quis pegar... Não, veio... A pessoa estava no chão, era alguém da igreja lá e estava lá. Era um pastor que tinha autoridade do lugar. E ele colocou a mão e quis falar. E as pessoas vieram falar para mim. Os anjos estão parados. Não vão se mexer. Não aconteceu nada. Porque quem está com a autoridade é você. Então, assim... Demônios respeitam a autoridade, sim ou não? Sim. Sim. Anjos também respeitam a autoridade. E ponto. Se você tiver... Você que já conhece um pouco de batalha espiritual, quando você tá expulsando o demônio de alguém, você fala assim, manifesta o chefe. Já viu isso aí? Sim. O chefe vem ou não vem? Vem. Por quê? Autoridade. Autoridade. Os demônios respeitam hierarquia. Então aquele que é menor fala assim, agora eu tenho que sair na frente. Porque eu não sou o maior, então ele chamou o maior, eu tenho que sair. Aí o pequeno vai para trás, o grande vem para frente. Os anjos respeitam a hierarquia. Então, uma das coisas que atrapalham um ministério angelical são homens que não entendem hierarquia. Se ele não entende a hierarquia de autoridade, não é porque a gente é melhor ou não, é que existem momentos. Quando você vai expulsar demônio, tá um monte de gente expulsando demônio. Não é uma bagunça? Os demônios não saem? Tem 20 pessoas, todo mundo querendo expulsar demônio. Aí vira uma bagunça. Alguém tem que tomar a frente, se levantar e falar, gente, só um pouquinho. Vai lá. Aí o demônio vai olhar quem está fazendo e se tem uma autoridade espiritual para fazer. E se tiver autoridade, ele vai ter que obedecer. Com os anjos é a mesma coisa. Só que sabe qual que é o problema? Sabe o que eu fico olhando, pastor Ares? As pessoas conseguem falar tudo de demônio e ninguém tem medo de errar. Ninguém tem medo de falar, meu Deus, que medo de falar dos demônios. Mas o povo tem medo de falar dos anjos de Deus. Não é estranho? Aprende, se aprofunda nos demônios, aprende os nomes dos tronos, aprende tudo o nome dos demônios e tal, e confronta demônio, chama demônio pelo nome e fala os nomes dos demônios, tudo, mas não pode saber o nome de anjo. Meu Deus, será que é um pecado saber o nome de um anjo? É um pecado ministrar com os anjos? É um pecado pregar sobre anjo? Você tem que pregar só Jesus, mas você não prega de batalha espiritual, você não fala de demônio também? Então, é umas coisas que não faz sentido. A gente está pegando uma ferramenta de Deus e está desprezando uma ferramenta de Deus. E isso
é muito forte, porque você pode impedir uma operação do Senhor. Você vai ver Apocalipse inteiro Deus usando o anjo. Aí alguém vai falar, não, eu não quero. Então vai chegar um anjo. Imagina se essas pessoas hoje têm, por exemplo, como Paulo, que eu peguei aqui, quer ver? O apóstolo Paulo está em Atos, no capítulo 27. Olha só. Paulo chegou, estava lá naquela coisa do naufrágio, do barco lá e tal. Chega um anjo e fala assim, Paulo diz, esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo para mim, não temas. Esse barco não vai afundar. Ele começa a dar a mensagem. Se é uns homens de Deus aqui, ele não recebia o anjo, não. Eu não quero o anjo, não. Só quero se for o Senhor. Mas Paulo, o grande Paulo, apóstolo Paulo, que escreveu 70% do Novo Testamento, ele recebia a visita de anjos. E anjo falava com ele. Ué, anjo fala? É pecado o anjo falar? Não. Anjo falou com Paulo. E Paulo pegou a mensagem do anjo, recebeu e declarou essa mensagem. Ou seja, anjos podem entregar mensagem, sim. Anjos são mensageiros, sim. Não é só o Espírito Santo. Vai ter momentos, e o Senhor Jesus, ele é a autoridade máxima no ambiente. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Os anjos glorificam a Jesus. Ele é a autoridade máxima no ambiente sempre. Mas eu não posso desprezar a ferramenta que Deus quer usar. Assim como eu não posso desprezar o pastor Ariston. Tem pessoas, pastor Ariston vem na igreja e vai trazer uma ministração de cura. Não, não quero o pastor Ariston. Ele vai desprezar o Senhor. O Senhor é um anjo naquele momento. Não era anjos de Deus em Apocalipse nas 7 igrejas? Ao anjo da igreja. Então, naquele momento, o Senhor é o mensageiro. E as pessoas desprezam, não, não quero pastorais, não quero o anjo mensageiro, não quero o anjo libertador, não, eu quero só o Espírito Santo. Vai ter momentos que é o Espírito Santo que vai fazer. Vai ter momentos que é Jesus que vai fazer. Vai ter momentos que vai ser feito pelo dom. Vai ter momentos que vai ser feito pelo poder. Mas vai ter momentos que o Senhor precisa operar através dos anjos. E se você não tiver aberto para isso, vai ter ministração que vai ficar faltando. É forte aí. Forte, né? É forte. E as experiências que você teve aí sobre libertação ou cura, né? Ministrando através dos anjos, alguma recente? A gente sempre tem bastante, né? Acontece bastante. Graças a Deus, estamos vendo muito intensamente. Eu acredito que é uma escola que o Senhor está fazendo. Eu acho que eu vivo lá, pastor Ariston, e depois eu tenho que vir aqui para falar. Para poder falar pro telespectador aí fiel do Podercast, para ele ouvir isso e gerar fé no coração. E eu fico muito feliz. Eu recebo muito testemunho de muita gente falando, pastor, meu Deus, o que o senhor falou, eu não sabia o que era. O senhor falou que o anjo tocava e me tocou. Olha, eu não sabia que existia isso. E agora eu tô entendendo porque um anjo me acordou e eu pensava que era isso. E eu vi lá, era o anjo. Aí eu levantei para orar e começou a acontecer. Aconteceu com o próprio pastor Paulo Antero. Ele mandou um áudio para mim e falou, pastor, depois que a gente fez o podcast, eu não sei se eu poderia nem até falar o nome dele, mas acredito que sim, que ele é muito humilde e muito, muito gente boa. Hoje mesmo eu conversei com ele. O Podercast 131, ele já fez 4, o 131 é o último, vai estrear, nós estamos gravando hoje, né, quando estrear esse aqui já passou, vai estrear a sexta. O último que nós fizemos foi fazer mais um com o Paulo Antero. Nós fizemos, foi muito forte, falando de experiência de libertação. Aí, 131. Vai lá. Que benção. Pastor Paulo Antero é um grande homem de Deus. Só que a gente fez um podcast e eu senti o coração dele aberto. Eu falava da palavra, eu falava das experiências, o olho dele brilhava. Aí passou alguns dias, ele foi fazer uma viagem missionária e foi pregar num lugar. Ele me mandou mensagem. Falou, pastor, eu só comecei a declarar aquilo que você falou e o povo começou a ser anestesiado e começou a acontecer. Irmão, é pelo teu coração, é pelo ministério que você carrega. Às vezes o Senhor já liberou anjos no teu ministério e você só não sabe. Como tem pessoas chegando para mim hoje, pra gente mentorear, pessoas que colocam a mão, a pessoa já cai anestesiada, só que ela não sabe o que fazer. E aí, faz o quê? O outro teve visão, tá vendo um anjo parado do lado com as mãos cruzadas. O que eu faço, pastor? Tem que aprender. Aí tem coisas que não tem como a gente passar tudo aqui dentro de um programa, né? Mas tem que ir atrás realmente de homens de Deus que se movem nisso. Eu tive uma experiência esses dias e sempre
que eu posso dizer assim, ó, uma ministração com anjos que manifestou as 3 esferas de poder. Culto de domingo. Imagina, um culto de domingão. Vamos terminar o culto para ir para casa comer uma pizza, né? Nada. Termina o culto, nós oramos lá por 30 pessoas. Chega em casa domingo, meia-noite, 1h, orando pelo povo. Quase todo domingo. E aí chegou uma irmã, uma senhora lá. E aí ela falou, tô com uma dor no braço e tal. Mas eu não, nem falei, eu só toquei nela. Ela, puf, apagou. E ali eu já sei quando a cirurgia espiritual começou. E ali teve as ministrações. Aconteceu as 3 esferas de poder. Uma ministração de cura, uma ministração profética de arrebatamento de sentidos e visões espirituais e uma ministração de libertação, de retirada de cativeiro com essa senhora. Obviamente, uma senhorinha, você vê ali, depois que ela levantou, você vê que aquela irmãzinha, já há muito tempo na presença de Deus, aquela irmãzinha do coque que viveu a vida inteira na obra do Senhor, mas ela embasbacada com o que ela viveu, assim, a família vendo, chorando, vendo a irmã, sabendo que ela tinha problema físico, sabendo que ela estava enferma, sabendo que era uma mulher de Deus, que ela não ia mentir pelo que ela estava vivendo, chorando, né? Então foi muito legal. Como que foi? A gente começou a ministrar, ela caiu, tal, começou a operação. E ali nós já detectamos ali no profético com a nossa equipe, né, que já se move junto conosco, que havia maldições, que ela estava presa em cativeiro, estava presa em celas. Então nós precisamos fazer a retirada de cativeiro dela. E aí fizemos a retirada de cativeiro. Depois nós fomos instruídos pelo Espírito Santo para que ela fosse levada em arrebatamento. Então nós fizemos a ministração para que ela tivesse um arrebatamento de sentidos e ela tivesse essa experiência para ela poder contar. Então ali ministramos, só que enquanto está acontecendo nós não sabemos, porque ela está apagada. Aí a gente via ela com o olho abertão, mas a gente já sabia, o olho abertão que não está vendo isso aqui. É um olho aberto que está em outro lugar, vocês percebem. Pela experiência. E aí, os profetas também, que estão com a gente ali, visão aberta, sentidos abertos, um visão, outro audição, outro olfato, outro tato, o outro no espírito sendo conduzido, e a gente vendo ali, tá acontecendo a cirurgia, anjos operando, 3 anjos em cima dela, tal, operando útero, operando braço, operando coluna, saída de cativeiro e arrebatamento. Quando ela voltou, não tem mais dor, não tem mais nada, coluna curada, poder de Deus sobre a igreja, querubins no ambiente. E ela começa a contar. Eu vi anjos cirurgiões me tocando, eu na sala de cirurgia, eu vi como é que eram os anjos, tal, e muito emocionada, chorando, liberta, curada e com uma experiência poderosa, e os filhos em volta, a família toda em volta, sabendo que é uma mulher séria, uma mulher de Deus, falando assim, eu nunca vivi isso, eu nunca vi isso, e eu estou muito feliz. Então esse é o Ministério com Anjos. É uma pessoa que viveu a vida inteira e um dia tem um contato com uma ministração poderosa angelical que resolve várias coisas. Ela tem uma experiência profética, uma experiência de libertação e uma experiência de cura poderosíssima que evangelizou até a família. Pessoas que você sabia pelo jeito ali dos filhos, pelas roupas e tal, que eram pessoas que não estavam muito firmes com Deus, mas que tiveram uma experiência poderosa naquele dia e viram o nome de Jesus ser glorificado. Eita glória! Eita glória! É forte, Brasil! É forte, Brasil! Compartilha aí, meu irmão. Compartilha com um homem de Deus, com uma mulher de Deus que você quer ver se mover nesse mistério. Acompanha a gente, né? Não sei se eu posso dar minhas redes aqui já. Pode dar. Pode dar, aproveitar, né? Que eu já tô falando disso. Meu Instagram, para quem não conhece, @Pastor Luciano Faé Oficial. @Pastor Luciano Faé Oficial. E o Instagram, Pastor Luciano, ou YouTube, Pastor Luciano Faé. YouTube, Pastor Luciano Faé. Amém? Vai ser bênção, vai lá, vai ver uns vídeos nossos lá. Vamos se aprofundar mais nisso. O pastor Ariston tá me chamando só de 4 em 4 meses. Tem que
Ele tá muito importante, muito homem de Deus. Essa vez demorou um pouquinho mais, né? Mas já gravou até 2 num dia só, Não, né? é benção demais. O pastorário está uma benção na nossa vida, Não, tem nos que honrado. eu tô acompanhando muita agenda, né? De vários podcasts aí. Coisa linda. Tá famoso. Glória a Deus. Pastor, quero saber, você conhece quantos anjos caminham com você e o nome dele? Se você muito sabe o nome, né? Tem pessoas que... É uma coisa, assim, muito particular. Eu acho que... Eu acredito que os anjos podem revelar os nomes, sim. Eu acredito que... Só que é um risco. É um risco e eu não entro nessa... Porque eu, com toda a ministração que eu faço, eu não preciso citar nome de ninguém. Então eu prefiro não mexer com isso. E não ensinar isso. Mas é uma pessoa que estiver ministrando, ela pode perfeitamente saber, mas eu não vou, até porque quando a gente sabe que você vai ficar citando o nome, você vai se prender ao nome. E uma vez que, por exemplo, acontece muito comigo, eu fui na igreja do pastor Zaite, os profetas lá falaram, tem um anjo de 3 metros em cima de você. E a gente sabe que quando você tem um rompimento, você troca de anjo. E aí, se trocar seu anjo, você vai falar o nome do antigo? E aí? Então, eu não vou me prender a isso, eu não preciso, porque os anjos são ministros. E o que nós precisamos saber é o que eles têm que fazer. Qual é a função. Então, eu ministro pela função e não pelo nome. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu não me fecho para isso. Eu acredito que pode acontecer, mas eu não ensino isso para que isso não fique preso em um anjo específico. Porque, de repente, o Senhor tem uma outra ministração com você e isso pode atrapalhar. Então, não ministro assim. Qual foi a outra pergunta? Não, é essa aí eu queria... É que você falou assim, a quantidade, né? Mas você já respondeu, né? Se não tem nome, pode ser 3, pode ser 4, 5. Pode ser anjos de outras esferas, né? É na medida que você se move também. Por exemplo, eu, particularmente, de tudo que eu ministro, a coisa que eu menos gostava era a batalha espiritual. Não gostava disso, não estava no meu coração. Só que na medida que eu comecei a me mover em cura, muitas curas são libertação. Sim ou não? Sim. O senhor mexe com isso? Muitas curas é maldição na vida da pessoa, é quebra de maldição na vida da pessoa. Então, inevitavelmente, eu precisei começar, ainda que eu não gostasse, precisei começar a aprender e a me mover nisso. Nessa medida, começou a vir anjos de libertação também. E aí você tem lá ministrações em que declarações precisam ser dadas. Eu já peguei ministrações de profetas de Deus respeitadíssimas na igreja. Profetas mesmo, respeitadíssimas, com grande autoridade. Aquela pessoa que pega o microfone e todo mundo tem medo. Grande autoridade. E que fomos ministrar essa pessoa no chão, em processo de libertação. Porque outros profetas declararam maldição sobre a vida dela. E nós e o Espírito Santo nos conduziu para falar assim, declare outras palavras. Vocês, com a autoridade de vocês agora, declarem outras palavras para quebrar a palavra de outros sacerdotes, outros pastores que lançaram palavra de maldição sobre essa profeta. Então o profético começa a acontecer. Profeta de Deus jogou maldição? Sim, profeta de Deus. E pode isso? Pode. Não deveria, né? Não deveria, mas, por exemplo, aquela coisa mas assim... Mas isso acontece, vamos dizer, um homem de Deus, uma mulher de Deus jogar maldição de outro e a pessoa ficar... Um exemplo. Quem já ouviu aí, um pessoal assim, você é de uma igreja e aí você quer sair da igreja por alguma razão. E aí o pastor vai falar, você vai dar errado, hein? Vai dar tudo errado pra você. É o pastor, ele é um profeta, ele tem autoridade. Ele declarou o quê? Palavra de bênção? Alguém fala assim, esse casamento seu vai ser uma falência. Se você sair do meu ministério, vai falir tudo. A sua empresa... É maldição. Foi o que falaram pra ela. Era uma pessoa que estava em um ministério, que precisou sair do ministério por um mandado do Senhor e recebeu um monte de coisa. É uma pessoa que tinha pessoas da família dela com muita autoridade. Ainda que diante da igreja ela tinha muita autoridade pelo ministério profético que ela carregava, a sua família, pai, mãe, tios, tinha muita autoridade sobre ela. E isso o Senhor nos revelou no mundo espiritual ali, naquela ministração. E olha que é uma profeta de Deus. Entrega coisas do Senhor mesmo, muito usada pelo Senhor. Muitos anos, mais de 30 anos de evangelho. O Senhor falou,
precisa agora vocês ministrarem. Ela ficou com as mãos presas assim, ó. E na medida que a gente ia fazendo as declarações de bênção, você é profeta do Senhor, sim. Você é chamada do Senhor, sim. Nós declaramos que o seu ministério profético vai acontecer. A mão dela começava a abrir. O movimento dos anjos, não era ela, os anjos segurando a mão dela, e a mão dela começava a abrir profeticamente. Que aquilo que estava preso estava sendo solto e liberado com as palavras. Então, o ministério dos anjos, ele abre o profético, ele abre a libertação, ele abre curas de uma maneira muito mais profunda que às vezes a gente não consegue acessar somente com o dom.